Hoje eu vim falar sobre um assunto que atormenta a vida de muitas pessoas, que é a crise de ansiedade e depressão. Na verdade, nesse vídeo, eu vou falar mais sobre ansiedade do que depressão. Eu já tive depressão 2 vezes e hoje eu tenho crise de ansiedade. A depressão que eu tive, a primeira foi super intensa e a segunda foi só o início. Graças a Deus, fui liberta, nunca mais voltei em nome de Jesus. Mas a crise de ansiedade tá durando muito tempo já tô assim, meu Deus, não aguento mais. Mas enfim, é algo que a gente precisa não aprender a lidar de se acomodar, sabe? Mas você precisa ter paciência com você mesmo. E aí eu pensei em fazer esse vídeo porque isso afeta todas as áreas da nossa vida e é difícil pra quem tem e é difícil pra quem convive com pessoas que têm. Ajudar vocês a entender um pouquinho da cabeça de uma pessoa que tem crise de ansiedade. Deixando claro, gente, que assim, tem muita gente que confunde crise de ansiedade com você estar ansioso por algo. Porque muitas vezes, gente, muitas vezes eu recebi uma mensagem assim: mas você tá com crise de ansiedade por quê? Às vezes não tem motivo. Às vezes eu simplesmente acordei assim, entendeu? É muito diferente, sabe? Tem gente que fala: eu tô ansioso porque vou fazer uma prova, tô ansioso porque eu vou viajar. É diferente, gente. E tem muitas pessoas que saem na internet pesquisando as coisas e... não, eu tô com depressão, eu tô com crise de ansiedade. Já vi isso diversas vezes. E pessoas postando várias coisas na internet. Porque pessoas com crise de ansiedade acontece isso. Isso não vai ajudar ninguém. Essa é a verdade, né? Mesmo porque, assim, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando sobre as pessoas que já tiveram depressão, crise de ansiedade e ainda tem. E a maioria das pessoas falaram que fazem algum exercício físico, que se alimentam bem, ou tentam colocar na cabeça delas, né, sobre o presente, não o futuro, porque a ansiedade é excesso do futuro, né? E tem muitas pessoas que desligam a internet. Eu sou uma delas. Porque assim, a internet, gente, é uma coisa de louco. Ela pode te ajudar, mas nos momentos de crise de ansiedade só atrapalha. Por quê? Por exemplo, a maioria das vezes quando eu tenho crise de ansiedade, eu prefiro ficar mais na minha. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabem lidar com isso. Então as pessoas vão falar: mas tenta se ocupar com alguma coisa, tenta fazer tal coisa, tenta falar com fulano, não sei o que. E, mano, não tem como você impor uma pessoa a fazer aquilo que ela não consegue. Se ela, assim, quando a gente tá com crise, a gente não consegue nem fazer as nossas tarefas, entendeu? Então, assim, teve várias vezes que eu tinha 3 coisas pra fazer e eu não sabia por onde começar. E eu simplesmente não finalizei nenhuma delas. Eu comecei uma, não consegui terminar, comecei outra, não consegui terminar. E assim vai, sabe? A sua cabeça fica um turbilhão, né? Você fica pensando em várias coisas e ao mesmo tempo nada. Gente, é uma loucura, sabe? As pessoas deveriam brincar menos com essa coisa de ansiedade. E depressão também. Porque, só porque, por exemplo, uma pessoa terminou um relacionamento, né? Lógico, existem pessoas que ficam realmente em depressão por causa disso e tal. Mas tem pessoas que, aconteceu uma coisinha, terminou um relacionamento, já tô em depressão. Você não é médico. Então, tipo, se você sentiu algum sintoma, vai no médico. O médico vai falar pra você o que você tem. Só que a gente tem a mania de já pesquisar na internet e a internet fala que você tá com câncer, fala que você tá com um monte de coisa, sendo que você não tá. E, gente, eu já fui assim. E foi ridículo uma vez que eu fiz um exame. E aí eu, curiosa, né? Sempre abri os meus exames. E aí eu fui lá pesquisar na internet. Segundo o que eu coloquei lá, o jeito que eu escrevi, eu tava com diabetes. Gente, eu fiquei numa tristeza. Fiquei super deprê. E aí eu cheguei, eu me encontrei com uma amiga. E aí eu já fui falando pra ela: eu estou com diabetes, que não sei o quê. Que eu já tava pensando que eu tava morrendo, né? Aí, quando eu fui no médico, tava escrito que eu não tava com diabetes. Não tinha nada a ver.
entendeu? Fazia parte de todos os exames que eu fiz. Então, tinha cada coisinha lá que tava negativo. Então, diabetes negativo, outros problemas, tava tudo negativo. E eu coloquei na minha cabeça que eu tava com diabetes. Já tava pensando, não, vou precisar parar de comer doce, que não sei o que, vou precisar melhorar minha alimentação. Melhorei, viu, gente? Porque eu comia muito doce mesmo, mas... Enfim, eu gosto de doce, mas... Enfim, eu já tava achando que eu tava morrendo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente coloca na nossa cabeça. Às vezes a gente tá declarando, não, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho depressão, sendo que você não tem, só que você tá declarando sobre a sua vida que você tem. Então, você vai começar a agir como se você tivesse mesmo, né? E isso é muito sério pra gente sair falando que tem, sabe? E uma das coisas que eu faço, né, além de desligar a internet, sair um pouquinho desse mundo, o que eu faço? Eu faço a respiração, pra quem não sabe, é inspirar 5, segurar 5, soltar 5. Isso ajuda muito porque eu tenho muito taquicardia nos momentos que eu tô com a crise de ansiedade e isso desacelera. Eu bebo bastante água. Tem dias que eu durmo pra parar de pensar, porque assim, gente, eu tenho um problema muito sério. Não é por causa da crise de ansiedade, eu sempre fui assim. Eu penso demais. E como um amigo meu disse esses dias, quem pensa demais sofre pra mais também, né? Foi mais ou menos assim a frase dele. E é verdade, gente, eu penso muito, né? Tô falando pra vocês não pensarem não, mas tem equilíbrio, não seja que nem eu. Então, às vezes eu durmo pra minha mente parar um pouquinho. E às vezes nem assim, gente, porque aí eu vou lá e sonho, mas enfim. Aí eu também faço exercício físico, né? Pra quem não sabe, eu faço pilates, eu sou apaixonada. E na semana que vem eu vou trazer duas especialistas aqui, são fisioterapeutas, e elas vão falar sobre o benefício tanto do pilates, acupuntura e tal, várias coisas que ajudam na crise de ansiedade e na depressão. Então vai ser top o próximo vídeo. Então, quando não é o dia do pilates, eu faço em casa mesmo, alguns exercícios que eu aprendi lá, né? Faço alongamento e tal, isso ajuda pra caramba. Eu não faço caminhada, gente, porque assim, eu já sou magra. Se eu fizer caminhada, eu vou sumir. Mas se você não tem problema com isso, então faz uma caminhadinha, toma sol, gente, toma sol. É maravilhoso. Isso me anima pra caramba também. Deixa eu ver quem mais. Eu como alguma coisa que eu gosto, apesar de que muitas vezes eu perco a fome. E tem gente que come demais, né, quando tá com a crise de ansiedade, né? E eu perco fome. Infelizmente, fico triste quando eu perco a fome. Mas enfim. Dentre outras coisas, gente. Vou ler alguma coisa, jogo, né? Eu tenho um monte de jogo no meu celular, né? Então você tem que fazer aquilo que você vai relaxar. Lógico que, eu estou no meu trabalho, eu não tenho esse privilégio, né? Eu me sinto privilegiada por trabalhar em casa. Só que quando eu vou fotografar e eu estou com a crise de ansiedade, você tem que levantar a cabeça e ir. Porque se você, por exemplo, não vou fotografar porque eu tô com a crise de ansiedade. Não pode parar na sua vida por causa disso, né? Então a gente precisa aprender a lidar, né? Não aceitar, mas aprender a lidar com a crise de ansiedade. A gente não pode parar na sua vida por causa disso, né? Só que eu acho que o principal é não se cobrar. Não se cobre. É excesso de futuro. Crise de ansiedade é excesso de futuro. Eu sei que, principalmente nessa quarentena, tá muito difícil, né? A gente pensar, ai meu Deus, o que vai ser? Quanto tempo vai durar? Como que vai ser depois que acabar tudo? Aí a gente sai na rua, fica na noia de, será que eu peguei o corona, não sei o que, sabe? É muito difícil. A gente pensa, né? A gente acaba pensando pra mais. Mas tenha paciência com você, né? Não fique se cobrando demais, porque a vida já cobra da gente pra caramba. Se você se cobrar, é pior. E você que convive com pessoas assim, tanto com depressão como com ansiedade, tenha paciência com essas pessoas também. E não tente impor para as pessoas aquilo que elas devem fazer. Você precisa mostrar pra essa pessoa que você tá ali, entendeu? Se ela precisar de ajuda pra fazer a respiração, esteja com ela. Ou então, se você ama essa pessoa, pesquisa um pouquinho da doença, né? Pra você saber lidar melhor. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, pra tentar esclarecer, pra vocês entenderem mais ou menos como que uma pessoa com crise de ansiedade ou depressão pensa, né?
E não pra gente normalizar isso, romantizar, como eu falei. Existem tantas pessoas que romantizam a depressão e aí se automutilam, né? E eu falo isso porque eu lido com adolescentes e é assim, né? Infelizmente, muitos pais não percebem, né? Então, pai, se você tá assistindo, presta atenção nas atitudes dos seus filhos. Mas também, se você notar que seus filhos estão com depressão ou que estão se cortando, não vá pra cima já brigando, não sei o que. Tente conversar, tente, sabe, entender a dor que a pessoa tá sentindo. Ah, mas é pra chamar atenção. Então, é pra chamar atenção, mas por quê? Essa é a questão. Às vezes a gente quer já... Ah, mas a pessoa tá querendo chamar atenção, a pessoa isso, a pessoa aquilo, mas você não tá tendo empatia. Por que que a pessoa tá assim? Por que que a pessoa faz o que faz? Por que que a pessoa pensa dessa maneira? Às vezes a gente precisa ter essa empatia de entender a dor do outro. E isso é raridade, infelizmente. Então você que lida com essas pessoas, tenha paciência, ame, demonstre interesse em ajudar, mas também não fique cobrando, não fique impondo que essa pessoa tem ou não que fazer. Porque nesse momento não dá. É muito difícil a gente lidar com a gente mesmo. A gente não pode simplesmente sair do nosso corpo e se livrar, né? Então é mais difícil pra gente ainda, né? Então tenha interesse de entender um pouquinho o que a pessoa sente, né? Enfim, eu vou continuar esse vídeo, essa é a parte 1. A parte 2 vai ser na semana que vem com a Dani e a Camila, que vão falar um pouquinho de como é a depressão e a crise de ansiedade e como que o exercício físico, a acupuntura e tal, e outras coisas mais, porque tem muitas coisas, podem ajudar nisso. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Se você sofre com isso e você precisa conversar com alguém e você não tem essa pessoa para conversar, eu estou aqui disponível, né? Vocês podem me chamar no Instagram e... Enfim, eu vou oferecer aquilo que eu tenho. Eu tenho Jesus, então eu vou oferecer a minha atenção e a minha oração, né? Enfim, que Deus abençoe vocês. Eu espero que, se você está com depressão, com crise de ansiedade, que você se liberte disso, que você consiga vencer isso, né? E se você já venceu isso, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz. E eu creio que um dia eu também vou me libertar da crise de ansiedade e parar de pensar um pouquinho, né? Pensar de forma equilibrada. Mas enfim, Deus abençoe vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar e de mandar para alguém que você acha que possa gostar desse vídeo. É isso aí, gente. Até semana que vem.